Isso. Ok, sim. Ok, sim. Deixa eu só ver. Ok, som. Você só vai dar o sinal, caso da rádio. Pode? Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terminada a bênção do fogo, nós iremos agora preparar o círio pascal. Cristo, ontem e hoje. Princípio e fim. Alfa e ômega. A ele o tempo. E a eternidade. A glória e o poder. Pelos séculos sem fim. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas,
O Cristo Senhor. Nos proteja e nos guarde. Amém. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Eis a luz de Cristo. Demos graças a Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus.
ouvirmos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos nos leve a salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e segundo a voz a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vós servirem de alimentos. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faze renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra Bendize a minha alma ao Senhor. Majestade e esplendor vos revestir, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. A terra vos firmaste em suas bases, ficará firme pelo século sem fim. Os mares a cobriam com o manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Fazes brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. As suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos ele ergue o seu canto. Enviai o vosso Espírito,
saciai a terra inteira, fazei crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e a terra toda face renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda face renovar. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão. E o anjo: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai
sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre, Senhor, ante os meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Guarda-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Oremos. Ó Deus Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, e pelo mistério pascal tornais vosso servo Abraão, pai de todos os povos, como lhe tinhas prometido. Concedei, portanto, a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, todos os seus carros e cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel, para que aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha
à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias, e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujam de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra ele. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Ele é meu Deus e eu louvarei, Deus de meu Pai eu honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro e o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar
Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória in excelsis Deo.
Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, e na sua morte que fomos batizados, pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova, pois se formos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhante a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhas medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, é o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a mãe de todas as vigílias, de acordo com Santo Agostinho, porque hoje nós proclamamos o fundamento de nossa fé. Cristo ressuscitou dos mortos. A vítima se tornou o vencedor. E a palavra definitiva não foi a palavra dada pela morte, mas da esperança que não decepciona. O Sábado Santo, de acordo com a tradição, é o dia do silêncio. É o dia em que a igreja está ao lado do sepulcro, esperando a manifestação do Senhor. É o drama do silêncio.
nós olhamos para o crucificado e também nós nos questionamos como a humanidade foi capaz de fazer um mal tão grande a quem pelo mundo fazendo o bem. Mas também é o silêncio dos nossos corações diante das inúmeras dificuldades pelas quais nós atravessamos e nós não sabemos o porquê e o para quê. E por isso que dos lábios dos fiéis, inclusive inspirados pela Sagrada Escritura, existem gritos de clamor: Senhor, vinde em meu auxílio. Acorda, Senhor, manifesta a tua vontade. Não te importa porque estamos a perecer? Também é o silêncio daqueles que durante 3 anos acompanharam Jesus de Nazaré e que silenciaram exatamente no momento em que o Senhor mais precisava. Ficaram calados diante da injustiça e diante das calúnias e da difamação. Mas também é o silêncio do cristão de hoje, que em um mundo que quer colocar para nós um tipo de comportamento completamente diferente daquele proposto pelo Evangelho e por Jesus, muitas vezes nós ficamos calados, e a omissão também é um pecado grave. Aquele silêncio que reinou no coração dos discípulos, silêncio de falsidade, silêncio de não comprometimento, silêncio de não querer carregar Jesus com todas as suas consequências, esse mesmo silêncio muitas vezes invade o nosso coração. É o silêncio dos cristãos sem esperança, que diante de tanta maldade no mundo se esquece que o crucificado foi vitorioso e que por mais que o mal tenha força, quem vence é o bem. É o silêncio do cristão que ficou indiferente diante de tanta maldade e de tanta injustiça, se acostumando a ver as situações de injustiça e de sofrimento do irmão, querendo apenas saciar-se, querendo apenas buscar a satisfação de seus desejos. Mas quando Jesus entrava em Jerusalém, e que em dado momento pediram para que ele silenciasse aqueles que o proclamavam como rei, ele chegou a dizer: se eles se calarem, as pedras falarão. E no evangelho de hoje, de alguma forma, a pedra fala, porque aquela pedra que não estava mais no lugar da sepultura, ela é o primeiro grito da vitória de Deus. Porque enquanto os discípulos foram covardes, a natureza em si, ela continuou a acompanhar que a história humana, apesar das suas infidelidades, ela é encontrada pela fidelidade de Deus até as últimas consequências. Se por um lado nós vemos homens medrosos, falsos, por outro lado nós vemos mulheres corajosas, que acompanharam Jesus não apenas nos momentos em que ele ressuscitava mortos, em que ele multiplicava pão, em que ele era acolhido como rei. Elas acompanharam Jesus na dor, porque isto é característico da figura feminina. Não é covarde, está com quem se ama até as últimas consequências. E aquelas mulheres, elas se tornaram apóstolas, porque exatamente foi da mulher, classe tão rejeitada, classe que aquilo que diziam não era considerado digno de crédito, foi exatamente as mulheres, as primeiras destinatárias do anúncio da ressurreição. Se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira, a forma como a Sagrada Escritura foi escrita estava completamente errado o enredo. Coloca a figura de 12 covardes e depois se coloca a figura de mulheres como testemunhas. Se a história de Cristo fosse uma farsa, o enredo deveria ter sido escrito de outra forma. Discípulos corajosos, que sempre compreendiam as palavras do Mestre, que com ele fora capaz de ir até as últimas consequências do Calvário, porque sabiam que a morte não seria definitiva. Mas exatamente na fraqueza, Deus manifestou a sua força.
É claro que, e isso ontem foi pronunciado muito bem pelo pregador do Papa, quando se fala da morte de Jesus, a gente trata das causas e dos efeitos. As causas a gente já sabe, um pacto entre a religião e a política, exatamente para mostrar o quanto faz bem o Estado ser laico, o quanto faz bem, como dizia o Papa Pio X, inclusive, o partido da igreja é não ter partido, porque naquele período foi exatamente este complô criminoso de autoridades religiosas com autoridades políticas que levaram o justo a ser crucificado como um maldito. Mas se a gente ficar nas causas, todos nós iremos fazer como Pilatos. A gente vai lavar as mãos e cada um vai dizer: eu não tenho culpa da morte dele, porque há 2000 anos eu não estava aqui. Mas o teu pecado hoje é o pecado da rejeição. E aqui está o efeito da vitória de Cristo. Deus continuou, ou melhor, Deus nos amou ainda quando nós estávamos no pecado. De modo que muito mais do que percebermos as causas, muito mais de termos a curiosidade de compreender quem é o culpado, o que importa é a gente dizer: através dele nós fomos reconciliados com Deus. Não podemos ter medo de Deus. Por mais que o pecado te faça cair, por mais que o pecado seja um espinho a te ferir a carne, você não pode ter medo de Deus. Porque, como dizia a beata Ângela, uma mística que teve uma grande visão de nosso Senhor, ele disse a ela: eu não te amei de brincadeira. Fomos reconciliados em Cristo nosso Senhor. Lá na antiguidade, sobretudo no período onde o mundo era governado por reis, antes do monarca tomar qualquer refeição, exatamente que tinha esta função: comer a comida do rei para provar que aquela comida não estava envenenada. De modo que, se o sofrimento humano fosse apenas coisas negativas, Jesus não teria bebido. Jesus, ele bebe do mesmo cálice de todo ser humano, a insegurança. Ele chora lágrimas de sangue, o medo. Ele ora de forma intensa e se entristece porque os seus discípulos estão a dormir. Mas ele nos ensina que no cálice de todo sofrimento existe uma pérola. E o padre Cantalamessa, ele diz que esta pérola se chama a ressurreição. Também tem uma história muito interessante, que em uma catedral, um pintor foi fazer um grande painel, e ele mesmo ficou admirado com aquela expressão artística que tinha saído de suas mãos. E ele começou a dar uns passos para trás para contemplar a totalidade de sua obra. E o seu ajudante, que estava embaixo, começou a ficar completamente com medo, amedrontado, porque quanto mais ele dava passos para trás, mais ele se aproximava do fim do andaime. E exatamente para que não acontecesse uma desgraça, ele lá de baixo, ele pegou um pincel todo encharcado de tinta e jogou naquele grande painel. O painel estava destruído, mas a vida dele estava salva. Também na história da humanidade, o padre Cantalamessa, ele dizia, comparando com esta situação: nós também estamos fazendo esta mesma experiência. O mundo para nós parecia algo muito bom, cada um preocupado com os seus afazeres, cada um preocupado com o consumismo, cada um preocupado com o hedonismo, e eis que de uma hora para outra, alguém lançou uma mão de tinta nesta grande obra, e todo o seu ritmo ele foi mudado. Quem aqui alguma vez imaginou que celebraríamos uma Semana Santa com portas fechadas? Quem aqui um dia pensou que iríamos celebrar os ritos santos dos últimos passos da vida de Cristo de forma quase que resumida, talvez até corrida,
como os primeiros cristãos que assim celebravam por medo da perseguição do Império Romano. Mas tudo isso que aconteceu também ajuda-nos não a querer questionar as causas, quem é o culpado, ou mais ou menos culpado. Deste sofrimento, ou neste sofrimento, nós haveremos de tirar uma pérola. E esta pérola não pode ser simplesmente a ressurreição de Lázaro, que foi reanimado e voltou a viver como qualquer outro vivente. A ressurreição, depois que esta pandemia passar, deve ser uma ressurreição de vida nova, onde a gente comece a valorizar aquilo que até então para nós era completamente supérfluo, sem nenhuma importância. No grande painel do mundo, alguém lançou uma mão de tinta que, humanamente falando, parece que os nossos planos foram destruídos. Também, quando no primeiro momento saiu o decreto, no coração de todos os padres, é como se todo o seu plano de pastoral fosse de água para baixo. Você planeja uma coisa, você pensa de um jeito, vamos fazer assim, vamos inovar naquilo. E eis que com isto nosso Senhor mais uma vez voltou-se para nós e com toda a ternura disse: o Senhor do tempo e da história sou eu, não são vocês. Eu é que indico para onde a igreja deve caminhar. E neste momento, o que é que o Senhor nos mostra? Que a igreja deve se encaminhar para sacralizar novamente a família. Família que estava sendo tão demonizada pelos meios de comunicação social e, sobretudo, pelos partidos socialistas que querem destruir a referência familiar. Não por acaso. Jesus, ele tem mostrado para nós qual o caminho que nós vamos tomar. E ainda tem dito para nós e para este mundo tão capitalista que a onipotência é um delírio. Porque exatamente hoje, quando se fala de ficarmos em casa, é exatamente porque se não ficarmos em casa, diferença para quem tem plano de saúde ou para quem não tem plano de saúde, farão a escolha de Sofia, quem vai viver e quem vai morrer. E aqui o menor elemento da natureza foi capaz de recordar a todos nós que somos mortais. O Evangelho de Cristo há 2000 anos a gente tanto ouviu, mas não entrou no vírus. Recordar, somos mortais. Ricos e pobres não estão tendo nem direito a ter velório. Errados como o quê? Como não? Às pressas. Porque este vírus recordou para nós que nós estamos em um único barco. Mas a Páscoa de Cristo recorda que Jesus abriu o mar, não para a gente morrer afogado, mas para a gente chegar a outra margem. Por isso que além da gente conseguir vencer o delírio da onipotência, e o delírio da onipotência, gente, não é apenas quem tem cargo político ou quem tem dinheiro, não. Muitas vezes na igreja, por nós termos a coordenação de um movimento, de uma pastoral, a gente tem o delírio da onipotência, criando briga, quase que deflagrando uma terceira guerra mundial, porque eu determino que a vassoura esteja do lado direito e alguém colocou no lado esquerdo. É o delírio da onipotência. É o padre que acha que ele é a pedra fundamental, que com ele tudo vai bem e sem ele nada vai bem. A igreja existia, essa paróquia continuará a existir depois de mim. O delírio da onipotência, ele deve ser tirado do coração. Mas também tem um outro ensinamento, que este período de cálice amargo, a pérola que eu falo, é a solidariedade. O louco das Américas esqueceu até de construir muros, porque agora um vírus, o menor elemento, mostrou para ele que não existem fronteiras para o mal. O mal, ele se achega a todas as pessoas, continentes,
raças e religiões. Os muros foram esquecidos e hoje o que mais se está à procura são de aparelhos que ajudem as pessoas a respirarem. Mas não nos esqueçamos que devemos procurar Jesus não para a solução de um problema na vida, mas nós devemos procurar Jesus porque Ele é a vida. Porque senão a gente vai beber do cálice e não vai perceber a pérola que nele está. Por isso que amanhã não é algo litúrgico, mas pouco importa neste momento, porque em momentos onde a vida é colocada em risco, as regras elas caem por terra porque se sobressai a vida. Nós iremos levar Jesus Eucarístico às comunidades desta paróquia. Não como que uma medalha, não como que um amuleto de sorte, mas para que as pessoas se recordem. Não podemos viver de acordo com a profecia de Isaías. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é verdade. Mas que Cristo passando entre nós, a gente recorde que existem formas de morrer. Aqueles que morrem para a morte eterna e aqueles que morrem para a vida eterna. Ele morreu para nos dar a vida. A decisão é tua. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai Onipotente, para que em Cristo sejam reunidos aos filhos adotivos aqueles que renasceram pelo batismo. E agora nós iremos nos unir à Igreja Celeste, entoando a ladainha de todos os santos. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, Rogai a Deus por nós. ó Virgem Imaculada, Rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, Rogai a Deus por nós. das dores, Mãe amada, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. ó anjos do Senhor, Rogai a Deus por nós. Miguel e Rafael, Rogai a Deus por nós. de Deus os mensageiros, Rogai a Deus por nós. Arcanjo Gabriel, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Santana e São Joaquim, Rogai a Deus por nós. Isabel e Zacarias, Rogai a Deus por nós. João o Precursor, Rogai a Deus por nós. esposo de Maria, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai a Deus por nós. São João e São Mateus, Rogai a Deus por nós. São Marcos e São Lucas, Rogai a Deus por nós.
Senhor, para que nos livres de todo mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livres da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, nos pedimos por vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa paixão e ascensão. Ouvi-nos, Senhor, pelo envio do Espírito de amor. Ouvi-nos, Senhor, apesar de nós sermos pecadores. Ouvi-nos, Senhor, Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. E agora nós iremos nos dirigir para a fonte batismal, onde será dada a bênção da água. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei meus discípulos todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Espírito, que por vosso Filho, desça sobre toda esta água a força do Espírito Santo. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os ritos da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, renunciais ao demônio e todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora os fiéis serão abençoados, aspergidos com a água benta. Número 27.
ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas e com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou para que todos tivessem vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas e com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. E com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nossa vida, que brota do mistério pascal, seja por vossa graça penhor de eternidade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor,
a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Fernando e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participar do convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os santos, por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, Deus sem comida, bebida pra nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão.
Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amanhã, domingo de Páscoa, a nossa igreja matriz ela ficará aberta o dia todo. Quem desejar durante o dia vir fazer o seu momento de oração, ainda colocar nos nossos bancos a sua foto dos seus familiares, das pessoas que você ama, então esta casa vos pertence. Então venha, reze. Também nós estamos abertos, porque nesses momentos nós estamos recebendo os alimentos não perecíveis, porque a nossa paróquia ela tem um trabalho social muito bonito e graças a Deus as pessoas elas têm ajudado a gente matar a fome de tanta gente. Que Deus retribua o bem que vocês fazem. Como também nós abrimos a igreja para aqueles que são dizimistas e quiserem continuar sendo fiéis ao dízimo, já que mesmo tendo parado na maior parte as atividades, isto pouco diminui nos compromissos econômicos que nós temos mensalmente. Então também tem esta possibilidade, mas as pessoas idosas a gente recomenda, fiquem em casa. Alguém que vai fazer a sua feira, alguém que vai pagar alguma conta sua, então se utiliza destas pessoas, elas têm sido os anjos que Deus tem colocado na vida de vocês. Como também a gente não tornou pública as ruas certas pelas quais nós iremos passar amanhã, exatamente para evitar aglomeração. É uma contradição a gente celebrar a missa com portas fechadas e eu dizer que eu vou passar na rua de São Antônio para as pessoas se aglomerarem lá na esquina. Isso seria insanidade, loucura. Então você vai saber porque vai ter um carro de som com alguém cantando, louvando o Senhor. Então quem quiser, coloca uma imagem de frente da sua casa, uma toalha, é Cristo que vai passar. Os meus agradecimentos a todos que contribuíram para que esta celebração acontecesse. Mesmo não tendo povo, nós celebramos solenemente como nosso Senhor merece. Então a Pascom, ao grupo de coroinhas, ministro da Eucaristia, os funcionários da nossa matriz, o Ministério de Música, também o ornamentador Romário, o Harrison, que também preparou aqui a imagem do ressuscitado, exatamente para recordar que o ressuscitado é também o crucificado. A cruz ela não pode ser negada, só nega a cruz o demônio ou as seitas neopentecostais provenientes do mesmo lugar, mas o ressuscitado é o crucificado. E vamos agora receber a bênção de Deus. Que esta bênção se estenda a todos os sofredores, aos desempregados, aos profissionais de saúde e aos que se recomendaram às nossas orações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cantemos ao ressuscitado. Cristo nossa Páscoa foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz. Precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo nossa Páscoa foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal. No mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo nossa Páscoa foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado.